R$ 55.296 em apenas 3 dias operando uma opção que a gente recomendou. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a estratégia super simples que gerou esse resultado para você aplicar hoje mesmo e ganhar muito dinheiro operando opções. Muito bem, eu sou o Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Portanto, se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o teu like aqui embaixo nesse vídeo. Alguns dias atrás nós recomendamos uma opção de compra, uma call de Marfrig dentro do grupo de acompanhamento. Nós já estávamos monitorando a ação há algum tempo, ela vinha trabalhando dentro de uma sólida tendência de alta e tinha acabado de romper o topo histórico. Nós esperamos a ação recuar cerca de 15% até as médias móveis, então recomendamos a compra da call. Marfrig subiu mais de 20% nos dias seguintes e a opção se valorizou mais de 500%. Um dos nossos assinantes ingressou na operação recomendada com R$10 mil. O relatório indicava a compra entre os 50 e os 60 centavos. Ele comprou 19.200 opções a 52 centavos e vendeu a posição inteira 3 dias depois no preço de R$3,40. Isso representa um lucro de 553% ou R$ 55.296. Eu tô te mostrando isso para você perceber o potencial multiplicador das opções. Claro que a operação poderia ter dado errado e a opção virado pó. Mas o ponto não é esse. Perceba a alta relação risco-retorno de se trabalhar dessa forma. Se você errar a direção do mercado, a opção vira pó e você perde o valor que foi colocado lá. Mas se você acertar a direção dos preços, a opção pode se multiplicar por várias e várias vezes, dependendo da volatilidade do papel. Quem já acompanha o canal sabe que é exatamente essa situação que o trader precisa para vencer no mercado. Perder pouco quando erra e ganhar muito quando acerta. Ter a possibilidade de ganhar 2, 3, 5, 10 vezes o que você está arriscando. No vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo da estratégia que a gente usa para fazer dinheiro com opções no swing trade. E para isso, nosso vídeo será dividido em várias partes. Em primeiro lugar, a gente vai aprender a filtrar as ações nas quais a gente vai trabalhar as opções e qual que é o melhor momento para agir. Em segundo lugar, a gente vai aprender a escolher as opções, call ou put, olhando diversos fatores como data de vencimento, strike, volatilidade implícita e precificação. Por último, a gente vai aprender a configurar todas as ordens no Profit, deixando a operação automatizada. Então, como você pode ver, a gente tem muito trabalho a fazer. Só antes da gente começar, eu preciso deixar um disclaimer aqui. As opções são instrumentos de alto risco e enorme volatilidade. Diferente das ações, que representam literalmente uma parte de uma empresa e que dificilmente podem ir a zero, as opções são contratos com data de vencimento e podem perder todo o seu valor rapidamente. Ou seja, se o mercado não se mover na direção esperada dentro do prazo, a opção pode simplesmente virar pó. Por isso, operar com opções exige estratégia, disciplina e monitoramento constante. Então vamos combinar o seguinte aqui, você nunca deve alocar mais do que 5% do teu patrimônio em estratégias com opções. E sinceramente, 5% já é muito. O ideal é que você fique entre 2% e 3% do teu capital. Então se você tem, digamos, R$50 mil para operar, o máximo aceitável seria algo em torno de R$2.500, mas o mais prudente seria manter a tua exposição entre R$1.000 e R$1.500. É aquele dinheiro que você precisa estar preparado para perder por completo caso a operação dê errado. Sabendo disso, vamos começar. O primeiro passo para aplicar a estratégia que a gente utiliza é selecionar as melhores ações. Lembre-se, as opções são derivativos. Isso quer dizer que o preço delas deriva do preço das ações.
Quando a gente compra uma opção, o que vai determinar o que vai acontecer com o preço dela é o movimento do preço da ação até a data de vencimento da opção. Então é preciso selecionar ações que sejam minimamente previsíveis, ações que a gente analisa o gráfico e entende qual que é o padrão que está sendo formado ali pelos preços, ações que a gente bate o olho na tela e entende qual que é o movimento mais provável, o movimento que tem mais chances de se concretizar. Mas antes da gente falar de gráfico, a gente tem que aplicar o primeiro filtro, a primeira peneira, que é a peneira da liquidez. A gente quer buscar ações extremamente líquidas para operar suas opções. Isso é essencial. Se não houver liquidez abundante na ação, não vai ser possível operar a opção. É muito importante que você entenda isso. Vira e mexe, eu vejo gente cometendo o erro de buscar opções de ações com pouca liquidez. Você até acha a opção, mas aí você vai ver o book de ofertas e não tem ninguém lá provendo liquidez. Geralmente vão ter os formadores de mercado, mas se você depender só deles, vai ser extremamente custoso entrar e sair de uma operação com opções. Então vamos combinar o seguinte, você só vai trabalhar opções de ações com bastante liquidez. Felizmente, eu já fiz esse trabalho de seleção das ações cujas opções você pode operar. Eu organizei tudo numa grade de cotações do Profit e eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link para você baixar essa grade e importar aqui para o seu Profit. Perceba que eu ainda separei por setor para facilitar a tua organização. Tendo a grade de cotações com as ações que têm opções operáveis, o próximo passo envolve estudar o gráfico dessas ações. É o que eu chamo de segunda peneira. Lembre-se, a gente quer ações que estão produzindo movimentos extremamente previsíveis, ou seja, ações em tendência forte de alta. Nada é mais previsível do que boas tendências de alta. Então, olhando o gráfico semanal, onde cada candle representa uma semana, e tem que ser o semanal, tá? A gente vai buscar por ações com as seguintes características: médias móveis de 9, 21 e 50 períodos apontadas para cima e alinhadas, ou seja, a média móvel de 9 tem que estar acima da média móvel de 21, que por sua vez vai estar acima da média móvel de 50 períodos. Formação de topos e fundos ascendentes. A gente quer um zigue-zague de preços cada vez mais alto, onde topos são sempre rompidos e fundos nunca são perdidos. Predominância de candles de alta em detrimento dos candles de baixa. Não só em quantidade, mas no formato, tá? A gente quer tendências que os candles de alta são maiores do que os candles de baixa. Eles têm um corpo maior, sombras menores, mostrando convicção. A gente quer tendências onde o volume é crescente. Conforme os preços sobem e fazem novas máximas, o volume vai aumentando. Candles de alta devem ter volume maior do que os candles de baixa. Qualquer coisa diferente disso, dessas configurações, não serve para nós operarmos as opções, pelo menos não dentro dessa estratégia que eu vou te mostrar aqui no vídeo. A gente quer o maior nível de previsibilidade possível. Consolidações não nos interessam. Elas são aqueles movimentos laterais que o preço não sai do lugar. Os topos e fundos são formados no mesmo patamar e as médias ficam todas emboladas. E além dos filtros que eu mencionei para as tendências, existe mais um filtro, uma terceira peneira. Eu chamo esse filtro de qualificador de tendências. Uma tendência de alta, ela pode ser super forte e ainda assim com nível de previsibilidade muito baixo. Isso acontece quando o preço simplesmente não respeita as médias móveis. Você plota uma média de 9 períodos, outra de 21 períodos, outra de 50 períodos, e o ativo não respeita as médias como suporte. Ele frequentemente fura essas médias e passa a negociar abaixo delas para só então, posteriormente, voltar a subir e furar elas para cima outra vez. A gente não quer isso, tá? Vamos buscar pelas tendências qualificadas. As tendências onde o preço faz um zigue-zague ascendente e respeita as médias como suporte. Ele bate lá em alguma dessas médias depois de corrigir e volta a subir. E quanto mais tempo esse padrão estiver funcionando, melhor. Perceba que aqui você tem previsibilidade. Você sabe que o preço vai fazer um zigue-zague para cima e que cada vez que ele recua, ele encontra força compradora justamente em cima das médias. Faz fundo e volta a subir. E aqui
que tá o pulo do gato? Nesses movimentos de recuo do preço, quando ele repete esse padrão de retornar até a média, ao invés de esperar um sinal de compra no gráfico da ação, você vai escolher uma opção para comprar. Mas aí entra a pergunta que eu mais recebo de quem está começando a operar opções. Felipe, tá bom, mas como é que eu escolho a opção certa para comprar? Eu vou te mostrar agora o passo a passo que você deve seguir para fazer essa escolha com clareza. Lembra, quando a gente compra uma opção, a gente está apostando que a ação vai andar numa determinada direção. Existem dois tipos de opções, cada uma delas ganha valor se a ação for numa determinada direção. Se for uma call, a gente está apostando na alta da ação. Se for uma put, na queda da ação. Então, primeira coisa, se você identificou uma tendência de alta qualificada na ação, você vai procurar uma call quando os preços recuarem e estiverem bem próximos das médias. Se você identificou uma tendência de baixa qualificada, você vai procurar uma put também quando os preços estiverem próximos das médias. No nosso exemplo da Marfrig, a gente encontrou uma tendência de alta, então a gente foi direto nas calls. Agora que você já sabe se você vai operar call ou put, vem a parte técnica da escolha. A segunda decisão que você deve tomar é qual vencimento você vai operar. É importante você saber que toda terceira sexta-feira do mês tem um vencimento de opções. Depois dessa data, os contratos são encerrados e só é possível operar opções no próximo vencimento. Como a gente opera swing trade, a gente busca movimentos rápidos, de poucos dias ou poucas semanas. Então a nossa preferência é sempre opções com vencimentos próximos. Geralmente o próximo vencimento ou no máximo o segundo vencimento. A vantagem disso é que essas opções têm um preço menor e elas reagem mais rápido ao movimento da ação. O ponto negativo é que elas também perdem valor mais rápido se o preço da ação não andar. Por conta disso, o timing da tua entrada precisa ser muito bem escolhido. E é aí que entra a estratégia de esperar o recuo da ação até as médias antes de buscar a compra na opção. Isso é muito importante. Depois de escolher o vencimento, você precisa escolher o strike, que é o preço de exercício da opção. E aqui vai uma regra de ouro que a gente segue. A gente prefere opções um pouco fora do dinheiro. Ou seja, se a ação está sendo negociada a R$10, a gente vai buscar uma call com strike entre R$11 e R$12. Claro que isso vai depender da volatilidade da ação. Você vai olhar o gráfico dela e vai avaliar se é factível esperar que a ação se valorize, digamos, 10%, 20% até a data de vencimento das opções. É importante buscar por opções cujo strike está um pouco fora do dinheiro, porque essas opções são baratas e se a ação andar na direção certa, a valorização da opção pode ser explosiva. São essas que podem te dar 100%, 200%, 500% em poucos dias. Mas lembra, o risco é proporcional. Já as opções muito dentro do dinheiro têm menos potencial de multiplicação. E as opções muito fora do dinheiro geralmente viram pó com facilidade se a ação não se movimentar a favor do strike a tempo. Por fim, verifique a liquidez da opção. Esse ponto é crucial. Mesmo operando ações muito líquidas, às vezes a opção não tem liquidez. Não adianta nada, cara, se achar uma opção que parece boa no gráfico, mas não tem ninguém operando ela. Você precisa garantir que tem liquidez no book de ofertas. Abre o book da opção e olha, tem volume? Tem gente comprando e vendendo? O spread, a diferença entre o preço da compra e o de venda, é pequeno? Se a resposta for sim, essa opção é operável. Se for não, passa para a próxima. Não tenta operar a opção sem liquidez. Você vai pagar caro para entrar e o pior ainda, para sair da operação. Às vezes, tá? Operando opções sem muita liquidez, só esse spread de entrada e saída come todo o teu lucro. E tem mais um detalhe, às vezes a opção tá com strike bom, vencimento legal, tem liquidez, mas tá cara demais. Isso pode acontecer se a ação já subiu muito em pouco tempo. A opção fica inflada, o mercado ele fica embutindo muita expectativa demais ali. E qualquer correção da ação pode derreter o valor da opção. Por isso, a gente procura entrar antes da explosão, sempre no momento que a ação está recuando para a média. Nesse momento, a precificação tende a estar mais equilibrada e o potencial de valorização é muito maior. Agora que você entendeu como toda a teoria funciona, vamos ver alguns exemplos na
prática de tudo isso que a gente acabou de discutir aqui funcionando. Mas antes, muito importante, eu preciso te fazer um convite. Escolher as ações e as opções, na minha opinião, pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente se você está começando nesse mundo. Fazer os filtros, analisar o gráfico, acompanhar o preço, decidir o strike, a data de vencimento, dá trabalho, exige experiência, mas não precisa ser assim. Eu tenho um serviço chamado Grupo de Opções, onde a gente faz todo esse trabalho para você. Você recebe direto no teu celular ou na nossa plataforma para computador, relatórios detalhados com o nome da ação que a gente está de olho, a opção exata que a gente vai operar, com strike, vencimento, código certinho, o preço ideal de entrada, onde posicionar o stop e aonde vão estar os nossos alvos. É exatamente essa estrutura que permitiu que um dos nossos assinantes lucrasse mais de 55 mil em apenas 3 dias, com uma única operação recomendada por nós. O Grupo de Opções é nosso novo serviço de assinatura, criado exclusivamente para quem quer ganhar dinheiro operando opções com acompanhamento de profissionais experientes que vivem disso todos os dias. Você vai receber relatórios detalhados com as melhores oportunidades do mercado, alertas em tempo real quando a operação for acionada, acompanhamento completo do trade, do início ao fim, acesso às nossas lives exclusivas sobre opções e um canal direto com a nossa equipe para você tirar as suas dúvidas a qualquer momento. O melhor de tudo, a assinatura do Grupo de Opções custa menos do que uma pizza por mês. É isso mesmo. Por um valor simbólico, você tem acesso a tudo isso que eu acabei de falar, sem contar que a maioria dos nossos assinantes pagam o valor inteiro do ano da assinatura com uma ou duas operações. Estão aparecendo na tua tela aí alguns depoimentos dos nossos assinantes sobre o serviço. Pensa comigo, você paga a assinatura com uma operação e eu e a minha equipe vamos trabalhar de graça para você pelo resto do ano, enviando só as melhores oportunidades que o mercado de opções oferece. Se você quiser fazer parte de tudo isso, é só clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição e preencher o formulário lá com o teu nome, e-mail e WhatsApp. A minha equipe vai entrar em contato com você assim que possível. Mas corre, porque as vagas são limitadas e eu gosto de manter o grupo sempre muito bem acompanhado. A galera que entra fica impressionada com o nível de cuidado, atenção e qualidade do serviço. Esse grupo pode realmente mudar teu jogo. Agora sim, bora continuar e ver tudo isso acontecendo na prática aqui no gráfico comigo. O primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui para você, tá, é a JBS. Veja como a tendência da JBS atende todos os critérios que a gente está buscando na hora de selecionar a ação. A JBS está numa tendência bem forte de alta, todas as médias móveis apontadas para cima e alinhadas, tá? De novo, estou olhando o gráfico semanal, onde cada barrinha dessa é uma semana. Então, a média de 9 está para cima, a média de 21 está para cima, a média de 50 está para cima. Você tem uma predominância de candles de alta, em detrimento dos candles de baixa. Tem muito mais candle verde do que candle vermelho. Os candles verdes são gigantes em comparação com os candles vermelhos, né, na média. Você tem aqui topos e fundos ascendentes. Sempre os topos são rompidos, nunca os fundos são perdidos. Então esse é um papel interessantíssimo. Tem liquidez pra caramba, por semana a média tá aqui em 1,5 bilhão de reais sendo transacionado. Então a gente pode buscar por opções. Quando que a gente vai querer trabalhar as opções? Quando o preço estiver fazendo um recuo para a média. Então, algumas semanas atrás, a gente teve um movimento perfeito. A JBS rompeu o topo histórico, fez um movimento bem forte de alta, chegou a bater em R$46, né? Ela saiu de 29, foi para R$46 e começou a recuar. Uma semana de recuo, 2 semanas de recuo, 3 semanas de recuo, já está bem pertinho das médias, está bem próxima de uma região de suporte também, princípio da inversão de polaridade, isso aqui era resistência, foi rompida, deve atuar agora como suporte. Então aqui eu vou começar a buscar por opções de compra. Caos, acreditando que a JBS vai respeitar esse suporte, vai respeitar as médias móveis, como quase sempre respeitou, é uma tendência aí bem qualificada, e vai continuar subindo, né? Veja que isso aqui já ocorreu essa semana aqui, que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Mas a ideia é buscar pelas opções. Bom,
que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, em opções no Profit, screening de opções. Isso aqui é muito importante, pessoal. Opções, screening de opções. Aí aqui, ó, eu vou digitar JBS. Eu dou 2 cliques aqui em cima, onde está meu mouse, e eu coloco JBS. Aí eu vou aplicar alguns filtros aqui, ó, tá? Vencimento, por exemplo, eu quero só o próximo vencimento, tá bom? Perceba que a JBS ela tem opções semanais, mas essas opções semanais elas não têm muita liquidez. Sempre trabalhe com o vencimento aqui, tá? Que é sempre na terceira sexta-feira do mês. Então, o próximo vencimento é no dia 20 de junho de 2025, desde a data que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, clica aqui, né? O que a gente quer? Call, put, eu quero só call. Quero só call, tá? E vou aplicar. Bom, aplicando esse filtro, olha a quantidade de opções da JBS. Tem muita opção de JBS. O que eu vou buscar aqui, ó? Veja, eu vou pegar o ativo, o strike e o volume. Essas 3 colunas eu vou deixar em evidência. O ativo, né, o código do ativo, o strike e o volume. Eu quero buscar opções que o strike seja um pouco fora do dinheiro. Um pouco fora do dinheiro. Então, se eu entrar aqui em JBS, ó, a JBS, no momento desse recuo, ela estava ali por volta dos R$39, tá vendo aqui? R$39, tá próximo do suporte, R$39. Eu vou buscar uma opção, por exemplo, com strike, que seja aqui 8% para cima, até o topo anterior lá, se o papel for voltar até o topo anterior lá, ele precisa subir uns 18%. Então eu vou buscar um strike aqui de 9%, 8%. Vou buscar um strike próximo dessa região aqui, ó, de 42%. Assim eu não dependo da JBS ter que fazer um super movimento até lá em cima para poder ver as opções se valorizando. Eu preciso de pelo menos um repique, um retorno aqui para essas regiões de 42, esse suporte, essas médias móveis. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no screening e vou buscar um strike próximo de 42. Eu tenho aqui essa JBS F440, eu tenho essa JBS F445, tá? Com strike a 42,50. Vamos ver essa aqui, ó, JBS F440. Olha só que fantástica essa opção. Na data que a JBS estava bem próxima da zona do suporte aqui, data 16/5, 16/5, essa opção estava em 80 centavos, 90 centavos. Ficou negociando aqui, ó, 90 centavos, R$1, 1,15, tá? Aqui, na minha opinião, é uma boa compra. É uma boa compra. E veja como a JBS sobe nos dias seguintes e a opção vai embora para cima. A JBS foi embora, chegou a subir 12% nos dias seguintes. A opção chegou a subir aí seus 347%. Galera, é tudo que eu preciso. Comprar uma ação no suporte dentro de uma tendência previsível, achar uma opção que esteja barata. Aqui ela estava bem barata, 90 centavos. Estava no esgoto a opção aqui, né? Como ela caiu bastante conforme a ação vinha corrigindo. Volatilidade implícita baixa. Eu vou querer comprar uma opção aqui de JBS, tá? Esse foi um relatório que a gente indicou aqui no grupo de opções. Olha só que interessante, JBS, no dia 19/5, a gente indicou ela. A JBS estava fazendo esse recuo que eu acabei de mostrar para você, ó. Dia 19/5 foi segunda-feira da semana que eu tô gravando esse vídeo, foi aqui, ó. A gente entrou, veja bem, em 90 centavos, dá para entrar até R$1 e o nosso alvo era R$3. Eu sempre trabalho dessa forma, tá? Eu busco um alvo parcial que seja aí pelo menos 100%, para pelo menos garantir o meu financeiro de volta. Então, se eu estou comprando a R$1, eu vou buscar fazer uma parcial em R$2 e vou buscar um alvo final em 200%. Ou eu posso levar o alvo final de forma dinâmica. Como assim, Felipe? Eu vou vendo a ação e sempre que a ação for mostrando força, eu permaneço na opção. A hora que a ação começar a mostrar algum tipo de fraqueza, eu liquido a opção, tá? Assim eu consigo ganhar muito dinheiro, eu consigo fazer operações aí de lucro bem maior do que 200%. Olha Itaú agora, vamos pegar aqui, ó, Itaú. Tá? Olha que tendência linda de Itaú. Você olha o semanal, tendência super qualificada aqui nesses últimos meses. Bateu na média móvel de 9 períodos no gráfico semanal aqui, ó. Primeira semaninha de abril, deixou esse Dave Landry. Tava lindo para você comprar uma opção aqui de compra, né? Uma call. Se a gente entrar aqui, ó, aqui preço que a Itaú tava negociando, vamos ver, vamos voltar lá. Itaú tava negociando aqui por volta de R$32, R$31. Tá? Então eu vou buscar aqui uma call que tenha
um strike um pouco fora do dinheiro, pensar aqui, ó, numa alta de Itaú, talvez aqui para essa região de R$33, ou o que eu posso fazer também é projetar aqui, ó, meu alvo no swing trade. Qual que é meu alvo no swing trade? Lá em 34, lá em R$35, beleza, vou buscar aqui então uma opção de Itaú, ó, 34,52, tá vendo aqui, ó? Esse é meu strike, 34,52. E TUB F380. Começo de abril, tinha liquidez? Tinha, dá pra ver, né, que tem bastante liquidez aqui. E aí Itaú, então o book vai ter bastante liquidez, vai ter bastante formadora de mercado. Que dia lá que a gente queria comprar Itaú? Vamos ver certinho. Dia 7/4. 7/4. 7/4 foi aqui, ó. Tá? A opção estava avaliada em quanto? 45 centavos, 50 centavos. Tá? Olha só que show, olha o que aconteceu. Conforme a ação subiu nos dias seguintes com a opção. Foi lá para 1,60. 1,60, cara. Lucro de 221%. E ela continuou subindo conforme Itaú continuou subindo, tá? Mas aqui, no caso, eu busco um alvo de 100%. Então, se eu estou comprando em 45 centavos, meu alvo vai ser 90 centavos. Alvo parcial. E um alvo final, posso deixar em 200%. Ou seja, aqui em 1,20, 1,30, ele alcançou em poucos dias. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. TOTUS. Tá? TOTUS é simplesmente um papel também numa tendência de alta bem qualificado, as médias apontadas para cima, topos e fundos ascendentes. O papel estava rompendo uma região de consolidação aqui, agora está rompendo o topo histórico na data que eu estou gravando esse vídeo. TOTUS estava extremamente interessante para nós aqui, ó, quando eu estava testando essa média móvel de 9 no gráfico semanal, a região de resistência rompida. Aqui no gráfico diário a gente fez uma operação no swing trade, dentro do grupo de acompanhamento, na ação mesmo. Se entrar aqui, ó, trade, mercado brasileiro, vir aqui em operações finalizadas, você vai ver aqui que a gente finalizou a TOTUS com 15% de lucro. A gente entrou bem aqui nesse recuo. Tá vendo? Nesse candle aqui de recuo para as médias. O que eu poderia fazer? Eu poderia comprar, ao invés da ação, uma opção, certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, TOTUS. Que preço que a TOTUS estava negociando? Aqui por volta de 36,60. É um papel bem volátil, fez uma alta aqui tranquilamente de 13%. Eu poderia projetar aqui, ó, o meu alvo lá em 40,22. Vamos buscar aqui um strike em TOTUS mais ou menos nessa região. TOTUS F400, TOTUS F410, aqui é 41. 40, vou pegar aqui, intermediário aqui, ó. TOTUS F405. TOTUS F405. Olha só que interessante, ó. A opção explodiu, tá? Que dia que teve a compra na ação? Vamos ver aqui no relatório. Foi no dia 7/5. Então, dia 7/5, a opção estava basicamente valendo seus 35 centavos, 30 centavos. Então, aqui você tinha bastante liquidez também, ó, você consegue ver. O book vai ter, com certeza, bastante formador de mercado, pois é um ativo bem líquido. Então aqui, ó, olha a oportunidade, cara. Olha o quanto as opções explodiram. 630%, conforme a TOTUS subiu aí seus 15% da minha operação de swing trade, tá? Então você tem essas oportunidades. Aqui, no caso, eu configuraria um alvo parcial em 70 centavos e deixaria o alvo dinâmico, acompanhando a ação. Se a ação continua forte, eu vou levando a opção. Se a ação começa a me mostrar sinais de fraqueza, eu vou querer revisar o meu lucro nas opções, mas eu consigo trabalhar de forma que eu extraio de todo o movimento de alta. Agora que você viu alguns exemplos de como todo o processo de seleção de ações e opções funciona na prática, chegou a hora de aprender como configurar as ordens no Profit. Essa parte é fundamental, porque é aqui que a maioria dos iniciantes se enrola e acaba errando feio por não saber usar as ferramentas do jeito certo. Antes de clicar em comprar, você precisa ter muito claro na tua cabeça: preço de entrada, stop, alvo parcial e alvo final. Sem esses parâmetros definidos antes da entrada, você está basicamente apostando e não operando com estratégia. Vamos começar pelo stop. Na maioria das vezes, o nosso stop é o pó, ou seja, a gente define quanto está disposto a arriscar naquela operação. E se der errado, a gente perde todo aquele valor e tá tudo bem. É um dinheiro que a gente já entra preparado para perder. O ponto é,
Se der certo, esse valor pode se multiplicar por 2, 3, 5, até 10 vezes, como você viu aqui, dependendo da movimentação da ação e da estrutura da opção. Essa assimetria é justamente o que torna as opções tão poderosas quando você trabalha com essa estratégia. Você perde pouco quando erra e ganha muito quando acerta. Agora, preço de entrada. Aqui não tem conversa. Você precisa usar uma ordem limite. Sempre. Se você usar uma ordem a mercado, você vai agredir o book, e isso em opções pode ser muito perigoso. Como a liquidez é mais restrita, o spread costuma ser grande. Então, se você clicar lá em comprar a mercado, você pode acabar pagando 10, 15, 20% a mais do que você deveria. Então, anota aí, sempre use ordem limitada e tenta entrar próximo da média das ofertas. Para isso, você obviamente vai abrir o book lá e ver, né? Se tem uma oferta de compra 10 centavos e uma oferta de venda 12 centavos, você vai colocar lá a tua ordem de compra a 11 centavos, né? Ou você pode aceitar pagar ali os 12 centavos que estão pedindo. Sobre o fracionamento, diferente das ações, as opções não permitem operar fracionado. Você só consegue comprar ou vender em lotes de 100. Isso quer dizer que para fazer uma parcial, você precisa operar pelo menos 2 lotes. E aqui vai uma dica prática que eu uso em todas as minhas operações de opções. Parcial eu deixo em 100% de lucro. Se a opção dobrou de valor, eu zero metade da posição. Assim eu já garanto o capital de volta e deixo o restante da operação seguir totalmente no lucro. Aí você pode estar se perguntando, e o alvo final, Felipe? O alvo final é dinâmico, vai depender do comportamento da ação, da volatilidade do papel e de como a opção está reagindo. Tem vezes que a ação explode, a opção entra no dinheiro e o preço simplesmente dispara junto. É nessa hora que a mágica acontece, aí teu lucro pode ser de 300, 500, 1000%. Geralmente, em papéis com menor volatilidade, eu costumo liquidar a posição em torno de 200% de lucro. Mas atenção, eu acompanho o gráfico da ação o tempo inteiro. É ele que vai me mostrar se o movimento está perdendo força ou se tem lenha para queimar ainda. Ah, e só mais um detalhe muito importante sobre o alvo parcial e o alvo final. Eu sempre deixo eles no book, tá? Eu deixo as ordens limitadas lá no book, porque pode ser que por conta da volatilidade o preço bata lá rapidinho e volte. E se a tua ordem já tiver lá no book, ela executa sozinha, você não precisa correr atrás do movimento perfeito. Já deixa tudo configurado, entrada, alvo parcial e alvo final. Assim você não precisa ficar na frente da tela o tempo todo esperando o momento exato para agir. O Profit faz tudo para você e você foca no que realmente importa, tomar boas decisões com base em estratégia e manejo de risco. Bom, se você chegou até aqui, você já percebeu o quanto dá para fazer de dinheiro com opções quando você tem um método claro, disciplina e ferramentas bem configuradas. Mas também já deve ter percebido que fazer isso sozinho não é tarefa fácil. E é por isso que o meu convite continua de pé. Se você quer operar opções com muito mais segurança, confiança e ter resultados acima da média, vem fazer parte do nosso grupo de opções. Lá dentro você não precisa quebrar a cabeça escolhendo ativos, vencimento, strike, nem configurando tudo às cegas. A gente te entrega tudo pronto, a melhor ação do momento, a opção exata que a gente vai operar, o preço ideal de entrada, stop, alvo parcial, alvo final, ainda te acompanha do início ao fim durante a execução da operação. É o jeito mais inteligente de operar opções no swing trade. Se você quiser ainda mais longe, você pode assinar o pacote completo e ter acesso também ao nosso grupo de acompanhamento com operações no mercado brasileiro, americano, cripto, commodities, centenas de horas de conteúdo educacional, 2 lives diárias e ainda 2 reuniões individuais com a minha equipe para acelerar os teus resultados. Se você sente que esse pode ser o próximo passo na tua jornada, clica agora no primeiro link na descrição e preenche o formulário e espera o nosso contato. Valeu, um grande abraço, muito obrigado por assistir, até a próxima.